Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo. Bem, demorou um tempo para voltar a gravar vídeo, mas eu acho que vou conseguir voltar a gravar tranquilamente. E, bem, vamos seguir nossa missão aqui, né? Que é terminar o livro. Então, o último que eu fiz foi esse daqui, foi o 17, tudo certo? Agora a gente vai fazer o 18 e talvez o 19. Eu não sei o quão grande vai ficar esse vídeo, porque essa questão 18 aqui, ela tem vários itens, né? Então, ela é grandinha. Então, começando, ela fala assim, a primeira coisa que ele define pra gente, ele passa pra gente o conceito de um conjunto convexo. Então, ele fala assim, seja o espaço vetorial, U e V dentro de E, o IV define um segmento de reta de extremidades U e V. É interessante aqui, porque ele fala espaço vetorial, não, não plano ou qualquer outra coisa. Ou seja, qualquer... Ele basicamente, o que é muito legal da álgebra linear, né? Ela dá pra gente um ferramental de geometria em espaços que não tem geometria, em espaços que você não consegue visualizar. Você consegue dar distâncias, dois pontos têm uma distância, né? Você consegue dar distância entre pontos, ou você consegue pegar o tamanho de um elemento, mesmo que você não consiga visualizar ele. Mais pra frente a gente vai ver isso, onde a gente consegue pegar a norma de um vetor, o tamanho de um vetor, e seja qualquer for o vetor, seja um polinômio, uma matriz ou qualquer coisa, sabe? Então, isso é muito interessante. Então, no livro, até ele fala, mais pra frente, no próximo capítulo, isso daqui, a ideia de conjunto convexo, é... Não, desculpa, não conjunto convexo. Ele fala depois sobre variedade afim, que a gente vai ver depois, e ele fala assim que a variedade afim dá uma geometria pra gente fora da origem, o que é interessante, né? Você tem a reta aqui, o subespaço tem que ter o zero, a gente sabe sobre isso. Então, todo espaço vetorial tem que ter um zero, a gente já viu sobre isso várias vezes aqui. Então, são retas, e são só subespaços, são retas subespaços, né, que passam pela origem. Depois a gente vai conseguir fazer assim, ó, uma reta que não passa pela origem e ainda assim é um subespaço, usando o conceito de variedade afim. Mas isso vai pra frente depois, mas por que eu tô falando isso agora? Porque é basicamente ele tá dando um segmento de reta de um espaço vetorial, sendo que ele não fala o que esse espaço vetorial tem que ser. Então ele fala de uma matriz, ele pode ser polinômio, pode ser qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa, né? Você pode criar um espaço vetorial e ele vai ter esse conceito de uma reta, um segmento de convexo, mesmo você não conseguindo visualizar ele, né? Então isso aqui é interessante. Então, esses desenhos aqui fui eu que fiz, né? Então ele fala isso e ele dá essa definição aqui. Então, esse símbolo aqui, de U e V, a gente vai usar para o menos T, menos T vezes U, mais T vezes V, que o T está entre 0 e 1. Então, como que eu penso nisso, né? Se T está entre 0 e 1, coloca T igual a 0 aqui. Se T for igual a 0, V, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para U. Ou seja, eu tô no ponto U. Se T é igual a 1, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para V. Ou seja, eu tô no ponto V. Visualiza aqui. Pensa que o T está mudando com o tempo. Então, T igual a 0 está aqui. Eu vou aumentando o T até chegar no V. Então, eu chego nessa linha reta aqui, né? Conecta um ponto ao outro. Então, lembra o ele falou? É um segmento de reta, né? É uma reta que é definida por esses dois vetores. Então, eu tenho o vetor U, eu tenho o vetor V. Beleza? Aqui eu desenho pra gente também... Pra gente... É que, se você já viu um pouco de geometria, você já tem uma noção melhor do que é convexo ou não é convexo, né? Então, aqui eu desenho um corpo convexo. Não necessariamente, né? Isso aqui não é convexo bonitinho, né? Porque, bem, qual é a definição de convexo que a gente vê na geometria? Você vai pegar quaisquer dois pontos dentro desse corpo e conectar eles por uma reta. Se a reta não passar por fora desse corpo, em nenhum momento, então então ele é convexo. Por que aquele corpo que eu desenhei não é convexo, né? Agora que eu vi, falando pra vocês aqui. Porque eu posso pegar esse ponto aqui e aqui, por exemplo, e ele passaria por fora do corpo. Não seria convexo, né? Ou aqui e aqui, uma reta entre eles, passa fora do corpo e não é convexo. Então, um corpo convexo de verdade seria igual eu tinha desenhado aqui. Um corpo assim, mais ou menos. Beleza? Então, aqui é um corpo não é convexo, né? Porque, você pode falar assim, é bem comum você ver isso nas escolas.
Ah, mas eu pego um ponto aqui, passo uma reta entre eles e tá definido, né? E tá aí convexo. Mas não, qualquer reta que eu pegar, então qualquer dois pontos que eu pegar aqui dentro, a reta tem que passar inteiramente dentro do ponto. O jeito de pensar sobre isso também, que agora a gente tem isso daqui, e eu vou falar mais sobre isso, é que eu posso pegar esses dois pontos aqui e eu posso ir aumentando o t. Como o t vai variando entre 0 e 1, ó, t vai variando entre 0 e 1, eu posso aumentando o t. Então, tipo, igual a 0 tá aqui, eu vou aumentando uns pouquinhos, um pouquinho, um pouquinho. Opa, tô aqui fora. Aqui fora é um pedaço que não faz parte mais do meu corpo. É um pedaço que não faz parte mais desse objeto que eu tô trabalhando. Ou seja, esse corpo aqui não é convexo. Porque, pela definição, qualquer ponto eu tenho que estar. Então, esse corpo aqui não seria convexo, enquanto esse daqui é. Ah, é algo, outra coisa legal que eu também queria comentar aqui, que eu fiquei pensando sobre isso um tempo, antes de falar pra vocês, que é como essa ferramenta aqui, né, essa definição aqui é bacana, porque ela te dá um olhar para ver se um corpo é convexo ou não, sem precisar de álgebra, sem precisar de geometria, no caso, né? Ela te dá um ferramental algébrico para você ver se um corpo é convexo ou não. Então, um exemplo que eu tava trabalhando aqui, eu pensei, é que pensa, por exemplo, o que a gente está acostumado a ver já. Ah, tem esses dois pontos aqui, beleza? Aqui eu vou chamar de 3, aqui eu vou chamar de 2, não tá em escala, tudo bem? Aqui vai ser 5 e aqui vai ser 6, tá bom? Entre eles está definindo uma reta. Uma reta. Aí eu falo que, tipo, ah, um terço dessa reta tem um ponto. Um ponto que eu vou chamar de A. Tem um ponto A. E eu quero saber qual que é o ponto A. Antes, fazer isso aqui é até que tranquilo, né? Você pega essa distância aqui e pega aqui no meio. Você pega essa distância aqui e pega aqui, né? Onde seria o ponto A, batendo aqui em cima. Tudo bonitinho. Só que dá pra gente também trabalhar com álgebra, sem precisar visualizar as coisas, sem precisar ficar vendo as coisas. Eu poderia falar pra você, sei lá, tem um ponto, que é o 3, 2, e tem um ponto, que é o 5, 6, e tem um ponto A, ele vai estar em um terço da reta que liga esses dois pontos, né? Tipo, sei lá, a reta PQ. Aqui é o ponto Q, e aqui é o ponto P. Sabe? Dá pra entender o que eu tô falando aqui, né? Então aqui tá o ponto P, aqui tá o ponto Q, eu quero o ponto A, que tá um terço do ponto PQ. Você pode trabalhar com isso sem precisar desenhar, ou sem precisar fazer outras contas, você pode trabalhar só usando essa definição que a gente viu aqui. Ah, como que você faz isso, né? A gente teria aqui o T igual a... Eu falei um terço, né? Antes, um terço. Então, ó, vamos lá. De novo, o espaço vetorial. Qual seria o espaço vetorial que a gente estaria trabalhando nesse momento? Que a gente está pensando nesse momento? A gente está falando aqui do espaço vetorial do R2. Do R2. Que são os pontos ordenados, os pares de ordenados que tem duas coordenadas. Então, eu tenho um ponto U, usando a nomenclatura que está aqui em cima, né? Eu tenho um ponto U, que vai ser um ponto de 3, 2. E tem um ponto V, que vai ser o ponto 5, 6. 5, 6. Beleza? Então, usando essa definição aqui, como ela define um segmento de reta, a gente tem assim que 1 menos t, u, mais t vezes v, vai ser igual a um ponto. Beleza? Porque eu vou aumentando o x. Pensa, eu tô no ponto t, aqui. Tô no ponto aqui, aqui em cima. Eu tô aumentando o t aos poucos e eu vou chegar no outro ponto, certo? Nesse caso aqui, eu tô aumentando o t, cheguei no v. Mas eu posso aumentar o t até um terço. E eu cheguei em outro ponto. Que nesse caso aqui é o ponto que eu tô querendo, né? É o ponto A, que eu defini ali. Que eu defini bem aqui. Então, é só substituir aqui, você vai chegar no x e no y, né? Você vai ter expressões separadas. A gente já fez aqui isso várias vezes, né? De fazer aqui. Então, aqui seria o ponto 3, 2, mais t vezes o ponto 5, 6. Aí você vai ter que o x do ponto A, ele vai ser 1 menos t
vezes 3 mais t mais 5t no caso, né? Mais 5t. Depois você define o t igual a 1 sobre 3. E você vai chegar no resultado, sabe? Aí você vai ter o valor do x do A e depois do y do A, e assim por diante. Mas é legal pensar nisso, sabe? Pensar em como, o que esse conceito significa, né? O que esse conceito de convexo significa e as coisas novas que você pode fazer com ele. Se eu quisesse, por exemplo, traçar outra reta aqui e tem um intervalo aqui no meio, sabe? Então, dá pra pensar como que eu faria isso, né? Como que eu encontraria esses outros pontos e assim por diante. Então, nossa, já foi 10 minutos só de eu falando sobre isso. Eu não acho que vai dar pra fazer muita questão aqui não, só 18 mesmo. Mas tudo bem, o mais importante é aprender de verdade os conceitos e entender o que eles significam. Então, vamos lá? Então ele fala isso, então ele define isso pra gente, e define um subconjunto X, chama-se convexo, se o IV pertence a X. Então, o que eu defini isso aqui, né? Eu pensei como sendo as combinações lineares possíveis, né? Os valores possíveis de T, então assim, então se essa combinação aqui, ou seja, se essa coisa que eu tô fazendo aqui ainda der um elemento que estiver dentro de X, então significa assim que esse grupo é convexo. Seja quaisquer dois pontos que eu pegar. Então, tudo sempre aqui fazendo de forma bem genérica. Então ele vai falar pra gente fazer vários aqui. Vamos fazer, bem, o A, né? Então vamos começar pela ordem aqui. Deixa eu arrumar. Então beleza, vamos lá. Então a intersecção x1, x2 até xm dentro de E é convexo. Ou seja, o que isso aqui tá falando pra gente? Ele tá falando que x é um grupo convexo. Ou seja, se eu pegar um convexo, outro convexo, outros convexos, m convexos, e pegar a intersecção entre todos eles, ainda é convexo? Bem, vamos lá pensar. X1 é convexo, certo? X1 é convexo, pois... Nossa. Pois... Então, se ele é convexo, ele define essa... Ele tem essa propriedade aqui, né? Quaisquer conjuntos... Assim, não, é 1 menos t. 1 menos t dentro de U, um elemento U, qualquer desse espaço, né, desse subespaço aí que eu tô pegando, mais T vezes V. Vamos ver. Ainda dentro de X. Ainda tá dentro de X1, tá bom? X1 é convexo, por isso. Só que eu não falei só de X1. Isso daqui funciona para todos os X, porque todos os X são convexos. Então não é X1 que é convexo só, é o XI que é convexo, para todos os X possíveis. Tá, então aqui dentro eu tenho isso, aqui dentro tem isso, aqui dentro tem isso. Então aqui dentro eu tenho tudo isso. Então cada um desses elementos tem isso. Ora, se todos os elementos têm isso, na hora que eu pegar a intersecção entre todos esses, ainda vai ter isso. Faz sentido? Vamos pensar. Se eu tenho um grupo assim, aqui é a teoria dos conjuntos no caso, né? Tem um conjunto que é assim, eu tenho um conjunto que é assim, você tem um conjunto que é assim, e todos eles têm aqui dentro essa propriedade. Na hora que eu pegar a intersecção entre todos eles, eu vou ter esse conjunto assim, né? Desenhar vai ser difícil, vai ser tipo assim. Eu vou ter aqui no meio. Essa vai ser a intersecção entre todos eles. Faz sentido? Ora, o que é essa intersecção? É o que tinha em todos esses. E o que tinha em todos esses? Eles são convexos. Ou seja, eles são convexos porque cada um entre eles em si é convexo e todos eles possuem um elemento, todos eles possuem todos os elementos lá dentro que satisfazem essa propriedade, né? Que quer ser convexo. Ou seja, todos eles em si são convexos. É meio complicado, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, mas, bem, faz sentido pra mim. E, bem, espero que faça pra vocês. Prova matemática nunca é um negócio muito simples, né? Sem se acostumar, mas eu acho que faz sentido. Pense um pouco sobre isso. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Aquela coisa de sempre, só comentar que a gente tenta resolver. Então,
escrevendo isso de forma melhor, né? Deixa eu escrever aqui, eu volto pra vocês. Então, eu escrevi, bem, só mais uma linha, né? Mas eu acho que passa bem a ideia do que é essa prova, né? De como que ela é feita, né? Então, basicamente o que eu fiz aqui foi definir os diferentes conjuntos, né? Então, foi assim que x1 é convexo, e que a gente fez junto. Então, x é convexo, pois 1 menos t vezes u mais tv pertence a xv, para qualquer u e v lá dentro, ou seja, eles são convexos. Então, esse elemento convexo está dentro de xz. Esse elemento convexo está dentro de todos os x's. Então, aqui foi o que eu fiz aqui, né? Então, portanto, 1 menos t mais tv pertence ao conjunto. Isso aqui é um conjunto, né? A intersecção de vários conjuntos é um conjunto. Então, nem que seja um conjunto vazio, e o conjunto vazio é convexo por definição, né? Uma coisa que ele não fala nesse livro aqui, nesse momento, mas é. E também é fácil de pensar, né? Porque qual elemento do conjunto vazio? O vazio. Então, vazio, vazio, bem, no final dá tudo zero, né? Então, o conjunto vazio também é convexo. Então, mesmo que aqui seja a intersecção de vários espaços desse vazio, ainda seria convexo. Então, pertence a esse conjunto aqui dentro. Então, mas isso aqui é a definição, né? Se isso daqui tá aqui dentro, para qualquer que seja o e v, então ele é convexo, né? Então, é isso. Eu espero que faça sentido. Qualquer coisa de novo, só comentar aí. E a gente vê o que a gente pode fazer, a gente comenta, qualquer coisa, grava outra coisa. A gente dá um jeito, beleza? Só não pode ficar com esses conceitos muito nebulosos na cabeça, porque, bem, é bom saber as coisas, né? Então, beleza, no próximo ele te dá A, B, C pertencentes aos reais. Ele fala assim desse conjunto X aí, que ele vai ser um XY pertencente ao R. Eu acho que aqui na real é o R2, né? Sim. Porque XY é um elemento só. Então, um elemento dentro do R2. Tal que AX mais BY seja menor ou igual a C, ele pronuncia convexo no R2. Tudo bem. Vamos pensar. Primeira coisa que eu gosto de pensar quando aparece uma questão assim, é básica, qualquer questão desse tipo, é pensar, tá, o que ele quer saber? Quer saber se é convexo no R2, tá. O que é ser convexo? Bem, ele falou aqui em cima. Ser convexo é satisfazer essa propriedade aqui, né? No caso, essa daqui, né? Satisfazer a propriedade de que isso daqui vai estar dentro desse elemento aqui. Beleza, ok. Mas o que é esse elemento aqui, né? O que é esse U, o que é esse V? Que eu tô trabalhando nesse caso aqui. Tudo bem, vamos pensar. Então, U vai ser um elemento que vai ter um x1 e vai ter o y1. Eu já estou mexendo x1, x2 aqui, x1 e y1 aqui, porque eu sei que eu vou ter que ter, pela definição aqui, eu vou ter que ter o u e o v, ou seja, eu vou ter que ter dois elementos. Então, para diferenciar eles, eu vou chamar de x1 e y1. X1 e y1, pela definição aqui do espaço, ele me fala assim que a vezes o x1 mais b vezes y1 tem que ser menor ou igual que c. Então, para estar dentro de x, se u pertence a x, então a x1 mais b y1 vai ser menor ou igual que c. Tudo bem? E análogo para v. Então vamos pensar no elemento v, um outro elemento que eu sei que vou ter que usar, porque a definição usa dois vetores, então eu vou ter que usar dois vetores, que vai ter um x2 e um y2, y2. Se v está dentro de x, então x1, então é ax1 mais b y1 vai ser menor ou igual que c. Tudo bem? Ok. Então, eu já tenho dois elementos, já sei como eles são, já sei qual característica, propriedade, eu acho que propriedade? Não, condição. Já sei qual condição que eles têm que satisfazer. Interessante, tá bom. Tá, agora vamos aplicar a definição que a gente viu, né? A gente sabe que isso daqui tem que acontecer. Não, a gente sabe que isso daqui tem que estar dentro de x para isso acontecer.
Beleza, vamos aplicar a definição e ver se ele está dentro de x. Então, a gente tem assim que... A gente vai ter assim que... 1 menos t vezes u mais t vezes v tem dentro de x. Tem que pertencer a x. Tá bom? Ok, razoável. Só que para isso aqui pertencer a x, é a mesma coisa que falar assim, que isso daqui tem que ser menor ou igual que c. Faz sentido? Acho que sim. Mas vamos colocar que tem que pertencer a x. Agora vamos expandir isso daqui. Deixa eu expandir aqui e eu volto. Então, ok. Aqui, então, ó, o que eu fiz, né? Eu falei assim que, bem, se for convexo, isso daqui tem que acontecer. Então, isso daqui dentro tem que ser pertencer a x, tá bom? O que eu fiz? Bem, só escrevi o u e o v. O que é? Quem que é o e o v, né? Escrevi aqui. O aqui, o v tá aqui. Tá bom? O que eu fiz? Isso daqui é... são dois vetores que eu tô somando. Igual no caso da reta que eu falei pra vocês, né? Que eu tenho aqui a reta, eu tenho esse ponto aqui, e aí eu vou pegar o ponto que tá no meio. Se eu vou fazer isso daqui, basicamente, isso daqui vai me dar outro ponto, ou outro elemento. Outro ponto é outro elemento do espaço. Então, eu separei as coordenadas também, né? Então, x1, a primeira coordenada, e a segunda coordenada. Então, a primeira coordenada tá aqui, e a segunda tá aqui. Tá bom? Ok. Para esse elemento aqui pertencer a x, o que tem que acontecer? A vezes isso, mais B vezes isso, tem que ser menor ou igual a C. Certo? Foi o que a gente fez aqui em cima. Bem, se o V pertence a X, então esse elemento aqui, então A vezes esse elemento, mais B vezes esse elemento, tem que ser menor ou igual a C. Foi o que a gente fez aqui. Porque tá dentro de X é isso. Então, vamos escrever isso aqui agora. Então, A vezes isso, mais B vezes isso, menor ou igual a C. Tudo bem. Então, beleza. Fiz isso. Então, A vezes aquilo, mais B vezes aquilo, tem que ser menor ou igual a C. Foi só o que eu fiz aqui agora. Tá bom. E agora, como que a gente parte adiante, né? Como que a gente avança aqui? Vamos pensar um pouquinho. O que a gente sabia? Eu sei que aqui. Ah, tá bem feio, mas tá certo. Eu sei que... Não mudou nada, né? E tudo bem. Ó, eu sei que ax1 mais by1 é menor ou igual a c. Eu tenho ax1 aqui e tenho by1 aqui. Será que eu consigo usar isso? Vamos tentar. Beleza. Ok, chegamos aqui. E agora vamos pensar um pouquinho aqui, tá bom? Olha só. Você tem ax1 mais by1, que é o que a gente tinha aqui antes, menor ou igual a c. Tudo bem? Perfeito. Você tem ax2 mais y2 menor ou igual a c, que é o que a gente tinha antes. Ah, aqui é o ax2 e o by2 menor ou igual a c. Tudo bem. A única coisa que está faltando nessas duas inequalidades aqui, inequações no caso, é esse termo aqui, o menos t, que tem aqui e não tem ali, e esse termo t, que tem ali e não tem aqui. Só que tem uma variável, né? Então eu não posso multiplicar assim à vontade, tem que tomar cuidado com o sinal e tudo mais. Na verdade, não. T, a gente sabe que está entre 0 e 1. Ou seja, t é não negativo. Ou seja, eu posso multiplicar livremente pelos dois sem chegar em nenhum... sem ter problema com isso. Então tá bom. Então a gente chegou aqui, que nos diz que isso daqui é menor ou igual que C. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou manipular essas duas expressões aqui, juntar elas e ver se elas conseguem dizer a mesma coisa que tem aqui, né? Spoiler, sim. Mas vamos lá. Então eu vou pegar essa daqui. Essa daqui. E... Ah, nem vi. Vou pegar essa daqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar os dois lados. Vou pegar outra cor. Por t menos 1. Multiplicar por t menos 1 ambos os lados.
Você concorda comigo? Ah, tem menos um não, hein? 1 menos t. Ao contrário. 1 menos t e 1 menos t. Vê se você concorda comigo, que eu vou chegar no lado esquerdo igualzinho o que eu tinha aqui. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Eu vou pegar essa daqui. Deixa eu fazer assim. Deixa assim, tá bom? E vou multiplicar os dois lados por t. T e t. E ambos os lados. Bem, eu vou chegar nisso daqui, né? T. O que eu vou fazer agora? Bem, eu tenho isso daqui mais isso daqui. Então, o que eu vou fazer? É literalmente isso. Eu vou somar as duas equações. Então, no final, eu vou ficar com... Deixa eu fazer tipo assim. No final, vou ficar com 1 menos t, que multiplica a x1 mais b y1, mais t, que multiplica a x2 mais b y2. Vai ter que ser menor ou igual. Menor ou igual. Que, bem, desse lado aqui, ficou com 1 menos t, c, mais t, c. Interessante. Vamos pensar sobre isso daqui. Coloca t igual a 0. Bem, t igual a 0. Isso daqui vai para 0, isso daqui vai para c. Coloca t igual a 1. T igual a 1, isso daqui vai para 0, isso daqui vai para c. Coloca t igual a meio. Isso daqui vai para c sobre 2. E isso daqui vai para c sobre 2. Que na hora que juntar, vai dar c. Então isso daqui é igual a c, independente do parâmetro que eu colocar aqui. Então isso aqui é igual a c. Ponto. Como a restrição era que tem que ser menor ou igual a c, como é igual a c, tá tudo certo. Então tudo bem. Ou seja, quaisquer dois pontos que eu pegar nesse espaço e eu somar eles, eu vou ter um número que vai ser igual a c, né? Então também é um legal de se pensar. Bem bacana. Beleza? Tudo certo? Ou seja, claro, no final, né? Portanto, deixa eu colocar aqui embaixo. Portanto, x é convexo. Porque ele satisfaz a propriedade, né? A gente precisa, para ser convexo, a gente chegou à conclusão que essa soma aqui tinha que ser menor ou igual a c. A gente acabou de provar que essa soma ali, que aquela soma ali é igual a c. Então, tá tudo certo. Satisfaz a propriedade do espaço, tá dentro do espaço que a gente queria, né? Desse conjunto aqui x que a gente queria. Ou seja, x é convexo em R2, né? Sinceramente, eu nem sei se faz sentido perguntar se ele seria convexo em outros espaços. Eu não tenho tanto conhecimento assim sobre isso. Mas, bem, essa é a pergunta, essa é a resposta. X é convexo em R2. Tudo certo? Vamos seguir adiante, vamos à próxima? Então, ok. Continuando aqui. Então, a gente tem um conjunto de pontos y, tá? Então, y igual a x, y, z, pertencente ao R3. O x vai estar entre A e B. E A pode ser exclusivo, né? Ou C igual. E C vai estar entre Y, o Y vai estar entre C e D. E ele pergunta se esse conjunto é convexo. Uma coisa que eu não fiz aqui, eu aconselho vocês fazerem também, é pensar um pouco na geometria do problema. Porque como a gente pode pensar na geometria, porque a gente consegue visualizar, né, o R3 e o R2, então é legal pensar porque eu acho um bom exercício de visualização mental. Então, vamos começar, né? Então, eu quero começar por esse ponto aqui. Então, vamos desenhar aqui
Vou fazer o esboço do R3. Nossa, que linha torta. Tá bom? Eu vou ter A aqui, B por aqui, qualquer, né? Posso escolher. Eu vou ter C aqui e D aqui, tá bom? Tá. É o conjunto de pontos onde que o X tá nessa restrição e o Y tá nessa restrição. Ou seja, vai dar esse plano aqui, né? Deixa eu fazer assim. Dá esse plano assim, mais ou menos. Aqui. Beleza? Então, aqui dentro, você tem infinitos pontos que estão nessa restrição. Tá. Mas qual que é o valor de Z? Eu não sei qual é o valor de Z. Z pode ser qualquer valor. Ou seja, tem isso daqui e pensa que tem uma coluna retangular, assim, um paralelepípedo infinito pra cima, subindo e descendo. Porque pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então, eu pensei assim, é bom pensar assim nesse ponto. E pensa, essa figura geométrica, esse paralelepípedo infinito, né? Esse paralelepípedo infinito, ele é convexo? A gente consegue claramente pensar que sim, né? Usando aquela definição que a gente tinha antes de convexo, pega dois pontos aqui dentro, quaisquer dois pontos aqui dentro e liga eles por uma reta. Nenhum vai passar por fora do ponto, né? Por fora da figura, no caso. Então, eu não sei se tá certo essa interpretação geométrica que eu fiz aqui agora, mas foi assim que eu consegui ver. Eu acho que tá razoável, pelo menos. Tá, vamos seguir adiante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é igual ao que a gente fez na última. Vamos definir o nosso U. Vai ter que ser x1, x2, opa, x1, y1 e z1. E o nosso V. x2, y2, v2. Tá. Então, basicamente, a gente sabe assim que para ser convexo, 1 menos t u isso mais tv tem que estar dentro de x. Tem que estar dentro de x. Não é y que ele chama aqui. Tem que estar dentro de y. E para dentro de y tem que satisfazer essa propriedade. Tá bom. É basicamente a mesma coisa que a gente fez antes. O que eu vou fazer? Eu vou pular direto para manipular as equações. Que, bem, poupar um pouco de tempo. Esse vídeo já tá grande demais e tem mais dois exercícios grandinhos pra gente fazer aqui. Então, eu vou manipular aqui, eu vou fazer toda a manipulação, depois eu volto só explicando o que eu fiz. Ok, tudo bem. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Tá, vamos lá. O U, ele pertence a Y, tá bom? Então, se o U pertence a Y, então isso daqui acontece. A menor ou igual a x1, B menor que x1, porque essa é a regra do espaço. Tá vendo? Tudo bem. Então, o que eu fiz é aquela coisa que eu fiz no último passo, eu multipliquei toda essa desigualdade por 1 menos t. Porque 1 menos t é sempre positivo, porque t só varia entre 0 e 1. Então, o menos t é sempre não negativo, né? Seria o mais correto de falar. Então, x1 tá assim, beleza? Você só fez isso? Chamei essa equação aqui de 1. Tá bom. Eu sei que v também pertence a y. Tudo bem. Então, essa desigualdade satisfaz e essa daqui também. São dividido por t. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas equações. Aqui. 1 mais 2, então a gente tem aqui 1 mais 2. Então a gente tem aqui que 1 menos ta mais ta vai ser 1 menos tx1 mais tx2 e 1 menos tb mais tb. Isso aqui a gente já fez antes. Isso daqui é exatamente igual a A e isso daqui é exatamente igual a B. Foi o que eu coloquei aqui. Então significa que... Ó, vamos lá.
E assim, para um elemento estar dentro desse espaço, aqui, do y, ele tem que obedecer essa regra, tá bom? Ok. Para ser convexo, é a mesma coisa que falar que essa soma aqui, um elemento, 1 menos t mais t vezes outro elemento, tem que estar dentro do espaço. Ou seja, para estar no espaço tem que obedecer essa regra. Então, ele está obedecendo essa regra e é essa soma que eu queria. Ou seja, ele é convexo. Tudo bem? Quer dizer, para o x1, né? Aí tem que provar depois para o y, mas é a mesma coisa, é análogo, eu não vou fazer aqui de novo. Então, portanto, y é convexo, porque não vai ter nenhum problema, né? Esse menor ou igual aqui não influencia nada, é só multiplicar a equação, é super tranquilo. Então, dá no mesmo. Beleza? Vamos continuar. Então, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, na D, a gente tem seja x contido dentro de E convexo. Se R, S e T são números reais, maiores do que zero, então aqui R mais S mais T é igual a 1. Então, U, V e W pertence a x, RU mais SV mais CW pertence a x. Ok, essa aqui é mais difícil, dá um salto de dificuldade maior que as outras. Vamos pensar aqui como que a gente trabalha esses elementos. Eu pensei bastante coisa. Uma coisa que eu me saltou o olho aqui, me saltou o olho, é que esse T aqui é muito parecido com a extensão de convexo que a gente usa, né? A gente usa 1 menos S. Não, desculpa. 1 menos T. 1 menos T. Eu vou chamar de P aqui, um ponto qualquer, mais TW. Isso aqui é convexo, né? Isso aqui é a definição de convexo que a gente usa. Se isso daqui estiver dentro do que a gente quer, então, dentro do elemento que a gente quer, né? Nesse caso aqui o x, esse conjunto, esse conjunto como um todo, ele é convexo. Olha só que interessante. 1 menos t a gente tem, porque a gente tira essa relação aqui, né? A gente tira essa relação aqui, que 1 menos t é igual a r mais s, tá bom? A única coisa que a gente não tem aqui é esse p. E isso daqui também tá atrapalhando a gente. A gente gostaria muito que isso daqui fosse igual aquilo para substituir ali e colocar ali dentro e poder falar que é convexo. Aí acabou. Simples. Tá bom? Então, o que a gente precisa é que isso daqui seja igual aquilo. Que P seja uma combinação linear de R e U. R e V. U e V, nesse caso aqui. Então, vamos escrever isso, né? É o que a gente precisa que isso aconteça. Então, P vai ter que ser igual. Não é só P, né? Lembrando, a gente tem aqui 1 menos T. Então, 1 menos T tem que ser igual a tudo aquilo dali. Então, 1 menos T tem que ser igual a RU. Opa. 1 menos T vezes P, que é um vetor qualquer que eu estou chamando aí. Pode ser qualquer letra aqui. Eu tô colocando essa. 1 menos T, P, tem que ser igual a RU mais SV. Beleza? A gente sabe que 1 menos T tá aqui dentro. Função. E o que é legal, porque fica tudo em função de RS e a gente tem o IV, então, perfeito. Então, substituindo aqui, a gente tem que R mais S vezes P tem que ser igual a RU mais SV. Tranquilo? Vamos passar para o outro lado. Então, 1.P ele tem que ser RU mais SV dividido por R mais S. Vou abrir essa soma. Então, isso aqui vai dar R mais S, que multiplica S, R mais S, U e V.
E olha só que legal, a gente conseguiu achar uma combinação linear de entre U e V, que não só é qualquer combinação linear. A gente sabe que isso daqui não passa de um, isso daqui não passa de um. Por sinal, a gente sabe que é melhor que um até, né? Porque para ser um, faltava somar o t. Então, é menor que um até. E é uma combinação linear, que é muito parecido com o que a gente usa na definição, e não passa, e não tem muito problema aqui, né? Então tá tudo bem, então é legal. Então, se a gente usar o P como isso daqui, e somar ali dentro, então a gente vai ter convexo. Então, beleza. Se x é um conjunto convexo, eu posso pegar qualquer ponto, qualquer dois pontos desse grupo, traçar uma reta entre eles, e essa reta vai ser convexa, certo? Então, em particular, eu posso pegar, vamos traçar a reta, né? 1 menos t, o ponto eu vou colocar aqui, mais t, w. Qual ponto que eu vou colocar aqui? Ah, esse ponto P aqui, beleza? Então, esse ponto P aqui eu vou substituir. E, bem, agora é só fazer substituição e, bem, essa é conta, né? Eu sei que 1 menos t é r mais s, então r mais s. O ponto P, eu sei como é que ele é. Ele vai ser RU mais SV dividido por R mais S. Vamos aqui. Mais TW. Lembrando, eu coloquei isso aqui pertence a X. Pertence a X. Ainda pertence a X, não mudei nada aqui. Agora eu vou só distribuir. Eu vou multiplicando aqui por R mais S e aqui por R mais S. Vai cortar, né? Então eu vou ter RU mais SV mais TW. Ainda pertencendo a X. Porque eu não mudei quase nada, né? Meio feio. Deixa eu dar uma mudada aqui. R mais S. E tudo bem, deixar assim. Deixa eu jogar esse aqui pro canto. E, bem, é isso. Tá aprovado. Então, o que a gente vai ter que fazer agora é a mesma coisa, só que pro caso ainda mais geral. Porque, em vez de se preocupar com um, dois, três vetores, a gente vai se preocupar com k vetores, né? Então, qualquer um. Nossa, o vídeo tá bem grande. Não esperava. Tudo bem. Vamos nessa. Ok, então, o que a gente acabou de fazer... Então, vamos lá. Calma, né? Generalização. Então, pega T1, V1, até TK, VK, onde T1 e TK são números reais, né? Maiores ou igual a zero. E a soma T1 até TK vai dar no máximo 1, ok? Então, é um coeficiente não negativo cuja soma vai dar 1. São coeficientes não negativos, né? Cuja soma dará 1. Então, chamamos de combinação convexa dos vetores V1 até VK. Ele vai ser isso, né? Então, um vetor V, por exemplo, ele vai ser o resultado de uma combinação convexa se eu pegar cada um desses V1 e multiplicar por... Bem, vamos escrever isso, né? Então, o vetor V, ele vai ser uma combinação convexa se eu pegar aqui, né? Isso daqui que tá aqui em cima. Então, T1, V1, mais tanda, até TK, VK. Então, isso aqui é uma combinação convexa. É uma combinação de coeficientes que são maiores ou iguais a zero, cuja soma dá no máximo 1. Beleza? Ele fala isso. Se o conjunto X pertence a E é convexo, prove que toda combinação convexa de X ainda pertence a X. Olha que interessante. A gente provou para o caso X igual a 3, né? K igual a 3 no caso, né? E o caso, e o caso K igual a 2 já está provado pela própria definição. Então, a gente provou 2, a gente provou 3. Para continuar provando na frente, a gente não pode provar para infinitos, né? E indo assim, discretamente. Então, o que a gente pode fazer é provar por indução. Deixa eu escrever assim. Então, indução. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai assumir
que K igual a N tá provado. Pode ser o K igual a 2, que é a definição. Pode ser K igual a 3, que a gente acabou de provar. Mas K igual a N tá provado. A gente tem que assumir agora para K igual a N mais 1. A gente tem que provar isso. Tá bom? O que é o K igual a N mais 1? É falar assim, que dentro de X você tem o vetor V, que ele vai ser a combinação linear dos V1T, V e TI, né? Mais TNVN, mais TN mais 1. TN mais 1, VN mais 1. Então, em teoria, a gente sabe, pela hipótese indutiva, a gente sabe que até aqui vale. Até aqui tá certo. A gente não sabe se na hora que eu adicionar um elemento aqui, vai parar de valer. Bem, vamos descobrir, né? Tem que fazer conta. Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que os TI aqui, então é tipo T1, T1 mais T2 mais até Tn mais Tn mais 1 é igual a 1. Por hipótese, tem que ser assim. O que eu vou fazer é passar você para o outro lado. Então, 1 menos Tn mais 1 vai ser igual a todos os outros, assim por diante. O que eu vou fazer é usar isso aqui. De que maneira? Assim, ó. Eu vou... Lembra que isso daqui é uma combinação convexa. Qual que é a definição de convexo? Eu vou ter um coeficiente linear, que vai multiplicar, que vai fazer um vetor. Eu vou ter 1 menos Tn mais 1 vezes qual vetor? Vem, vezes todos aqueles outros, né? Vezes cada um desses daqui. Então, vezes V1, T1, até Vn, Tn, dividido por tudo por T1 mais tanana, até Tn. Porque na hora que eu multiplicar, eu tenho que fazer os cortes depois, né? De elemento a elemento. Isso daqui é parecido com o que a gente fez aqui em cima. Tá vendo? A gente tem um coeficiente aqui na frente. E na hora que multiplicar por 1 menos a coisinha, tá vendo? Na hora que eu fazer a substituição e multiplicar, eu vou cortar, né? Faz sentido? Na hora que eu passar aqui, 1 menos Tn mais 1, é cada um dessas somas aqui. E na hora que eu multiplicar, eu vou cortando 1 a 1 das somas, né? Mais Tn mais 1, Vn mais 1, que é o próximo elemento. Ou seja, V é uma combinação convexa disso daqui mais isso daqui. Horas. Mas isso daqui mais isso aquilo dali é literalmente a definição de convexa. Então, tá tudo certo. Tá dentro de X. Faz sentido? Você pode até falar assim, ah, mas a definição certinha é mesmo? Tem um coeficiente aqui, tudo bem, tá certo. Só que aqui no final não tem essa combinação linear aleatória aqui. Tudo bem, tudo bem. Você pode fazer assim, você chama isso daqui de um vetor qualquer. Chama de P, igual a gente usou P antes, porque isso daqui é uma combinação convexa de vetores que são convexos. Eu sei que eles são convexos porque, por hipótese, eu sei que eles são convexos, né? Por indução, por hipótese indutiva, né? Então, eles são convexos. Então, é uma combinação convexa de vetores convexos. Eu sei que eles são convexos. Então, eu chamo isso daqui tudo de P. Aí aqui fica tudo igual, né? 1 menos Tn mais 1, Tn mais 1, vezes P, mais Tn mais 1, Vn. E essa é a definição de convexo. Então, X é convexo. Bem, é isso por hoje. A gente fez só um exercício, só que é um bem grande. Ele aborda um conceito novo, então eu passei um tempão falando sobre ele. Então, eu espero que tenha dado para entender tudo certinho. É isso. Muito obrigado, pessoal. E
Até a próxima. Que eu espero não demorar tanto quanto eu demorei nos últimos vídeos. Desculpa aí. Até.